Estamos inaugurando aqui a temporada nossa de podcasts. Meu nome é Hector, da Vita Empreendimentos. Estou com o Gabriel aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem 3D e tentar passar aí para vocês um pouquinho da nossa experiência junto com o Gabriel. A gente está com a parceria atual, ele está modelando nossos empreendimentos. E queria primeiro conhecer você, né, Gabriel? Você é engenheiro civil, por que você foi para essa área? De onde que você veio? Você é de Divinópolis? Como é que foi a sua caminhada até chegar na modelagem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, um prazer enorme estar aqui hoje com você, Hector, inaugurando aqui essa questão do podcast, né? Muito importante isso, a gente está divulgando nossos trabalhos. Obrigado. Meu nome é Gabriel, sou formado em Engenharia Civil pela UENG, formado em 2018, né? E minha paixão pelo 3D se iniciou ainda jovem. Quando criança, sempre gostei muito de desenho. A princípio eu desenhava carros, meu sonho era desenhar carros para Fiat. Engraçado. Eu trabalhei na Fiat já. Tá vendo? Se eu te conhecesse na época, E, cara, nessa época eu desenhava super bem, modéstia à parte. Fiz alguns cursos de desenho manual mesmo. Então você já chegou a fazer um curso de modelagem, talvez manual, naquele da prancheta, desenho técnico mesmo? Sim. Então, minha paixão começou aí, ainda jovem. Então, com desenhos ali, depois do carro eu comecei a desenhar algumas casas. E aí a gente vai crescendo, vai conseguindo outras oportunidades e isso eu deixei um pouco de lado. E você fez engenharia civil por causa da família, alguma coisa específica? Ou tem desenhista na sua família? Não, minha família não tem ninguém engenheiro, ninguém arquiteto. Então foi no dom ali mesmo que se interessou. A vontade, meu interesse. A minha vontade inicial era fazer arquitetura, confesso. Na época, por questões assim confesso que por questões de comodidade, né, eu fui para parte da engenharia civil. Talvez aqui também. Será que aqui também não tinha o curso, né? Na época tinha um curso em Itaúna. Tá. Questão da distância também. Eu cheguei a fazer o vestibular em Itaúna, fui bem colocado. Só que quando eu coloquei na balança, deslocamento, gasto, e eu já estava trabalhando na parte da tarde e na parte da noite. Então eu teria que modificar todo o meu workflow ali para estar indo estudar à noite. E ao mesmo tempo, voltado na área de construção, engenharia civil não entra na parte da manhã. Eu não precisaria mudar em nada no meu dia a dia. Eu estudava de manhã, né, ensino médio, então eu iria continuar estudando de manhã, porém, no ensino superior. E de tarde você trabalhava, mas não com engenharia? Era outra coisa. Eu trabalhava na igreja, cara. É mesmo? Trabalhava na igreja de São José Operário. Olha só, o que você fazia lá? Eu descobri mais uma aí, Gabriel, não sabia dela. Pois é, eu trabalhava lá, na secretaria, na parte da tarde, como auxiliar, e nas celebrações. Eu brinco com o pessoal, eu falo assim, eu fazia de tudo, só não celebrava a missa. Ajudava bastante. A gente conhece também lá no empreendimento nosso Bom Pastor, tem o pessoal da Igreja Nossa Senhora Aparecida, tem a secretaria lá, o pessoal do Brina, a gente conhece também a turma. O Brina é parceirão, gente boa. Isso. Então aí, tá vendo? Mais um amigo em comum. Cidade pequena, até em Belo Horizonte acontece isso direto. A gente vai conversando, acaba... Se a gente conversar mais, a gente descobre uns parentes. Com certeza. E essa época foi muito importante para mim, sabe? Foi uma época assim, que eu fiz muitos amigos, e amigos que eu levo até hoje. Uhum. Trabalhei lá por volta de 5, 6 anos, com o pai Geraldo Menezes, um baita amigo. Eu tenho ele como um pai mesmo. E, bom, ele me convidou para trabalhar lá na igreja. Eu ajudava nas celebrações, eu que abria, eu que fechava, organizava os corais, celebração de casamento. E conciliou com a faculdade esse trabalho, então não te impediu ali de fazer o que você fazia antes. Exatamente. Aí trabalhei lá até por volta do 4º, 5º período, que é onde eu comecei de fato a engrenar na engenharia. Porém, todas as oportunidades que me apareceram
foram voltados para projeto. Para projeto e modelagem. Projeto, modelagem 3D. Então você chegou a fazer estágio já na área? Sim. Já por gosto, Sim. né? Que você já gostava. E quando você fez o estágio, o que você percebia lá de dificuldade, às vezes, do cliente passar esse produto, aceitar que esse produto por que, né? Vamos até mudar a pergunta. Por que você acha que a modelagem lá nesse primeiro seu estágio era importante para o cliente? Bom, a modelagem 3D, eu falo que ela é muito importante, principalmente para você vender a sua ideia, né? Você conseguir transparecer aquilo que você idealizou em 2D, às vezes na criação inicial. Eu tive a oportunidade de trabalhar em duas, três obras residenciais, e todas as questões assim, de escolhas, definição de revestimentos, definição de volumetria, de fachada, o 3D ajudou 100%, sabe? Porque às vezes o cliente é leigo, você coloca lá no quarto 6x6 com uma cama de solteiro, a pessoa vai achar que ainda está pequeno. Uhum. Então, às vezes o cliente, ele, se for igual o nosso caso, for um construtor, a gente mesmo, os nossos primeiros empreendimentos a gente não fazia. E aí hoje, principalmente depois que eu te conheci, vendo a modelagem, no nosso caso, ajuda demais a parte da venda antes de fazer qualquer coisa. Sim. Além de dar essa ideia de perspectiva, do cara realmente, igual a gente fez do nosso prédio recente, dar uma ideia de como que vai ser, e às vezes você muda ali antes. A gente tem até o curso de gerenciamento básico, projetos, nossa, que a gente fala tudo da obra, eu tento resolver antes. Na hora que está ali executando, pensa, se na hora que eu tivesse lá, igual a gente conversou semana passada, né, retrasado, aquelas pastilhas do revestimento, se eu tivesse decidindo ela ali na hora e às vezes não tivesse disponível no mercado para comprar, seria um problema ali. Sim, que eu teria que resolver, porque talvez nem ia combinar com o restante dos componentes. Sim. Então talvez o pessoal lá na hora que você estava modelando, você teve esse feedback que ajudava na venda, a pessoa ficava pendurando ali para pagar, como é que era para iniciar isso? Essa questão da modelagem, vou lá atrás um pouquinho para a gente chegar nesse ponto que você comentou. Minha primeira formação foi com AutoCAD, isso lá em 2012. E comecei a fazer os 2Ds ali, as pessoas meio que não entendiam, pensei, não, tem que mudar essa forma de apresentar. Isso dentro do escritório lá do David, parceirão nosso. Uhum. E eu aprendi a mexer no SketchUp, fazer as volumetrias ali, comprei um curso, na época do curso ainda era em CD, cara. O SketchUp, para quem não sabe, é um software que você pega lá a planta 2D, né, aquela que todo mundo mais ou menos conhece, né, que é a que vai para a obra, e você levanta ele, né, e coloca bem próximo do que vai ser, né. Mas ele é considerado um programa básico, profissional, como é que é? Na verdade, dentro da área do ArchiViz, para quem não conhece, é a abreviação de arquitetura e visualização, Architecture Visualization, que nada mais é que a representação da arquitetura, né? Então, essa representação da arquitetura a gente consegue fazer com diversos meios, tanto ferramentas digitais, até mesmo no papel, manual, né? Que é uma visualização da arquitetura. Antigamente devia ser, né? Tudo manual aqui. Visualização da arquitetura. Então, você pode fazer uma pintura, um desenho, um esboço. Aquilo ali já é uma representação da arquitetura. Porém, hoje, com a evolução da tecnologia, nós temos ferramentas que otimizam esse processo, né? E tem N ferramentas. Temos o SketchUp, temos o 3ds Max, temos o Blender, temos Revit, ArchiCAD, enfim, temos várias ferramentas, né, que nos auxiliam nessa. Então todas ali têm um propósito, né? Às vezes um designer vai ter mais afinidade com um programa, com outro, então todas são válidas ali na hora de mostrar o resultado antes, que é o que o cliente quer, né? Com certeza. Ele não quer gastar um dinheiro num produto que vai ficar feio ou que o cliente não vai comprar. Com certeza. E assim, a questão de softwares, né? O SketchUp ele é mais focado em arquitetos, em designers, principalmente porque o SketchUp possui uma biblioteca que é a maior biblioteca do mundo, né? Que é a 3D Warehouse, onde você consegue blocos que eu digo, às vezes vocês não entendem. Por exemplo, eu quero esse computador, eu quero essa cadeira Allegra. A gente não precisa de modelar essa cadeira. Ela já vem pronta, né? Você pega como se fosse uma fotinha lá no Google e joga lá no programa. Isso. Grandes marcas vão ter lá suas cadeiras, suas mesas,
seus móveis, e aí a gente só pega aquilo e insere no projeto. E a 3R House possui basicamente tudo isso. Então, é muito fácil, muito prático para arquitetos, designers fazer isso. Bom, o SketchUp ele é fácil de você trabalhar, porém tem suas limitações, né? Limitações que eu digo de modelagens mais complexas, que é onde entra outros softwares como o 3ds Max e Blender, que é o que a gente utiliza lá no escritório. São softwares de modelagens mais complexas, a gente consegue fazer simulação de fluido, fogo, vento, brilho, né? Às vezes o brilho ali, a gente comentou já do nosso, o brilho do sol da manhã, sol da tarde, para o cliente ter noção do como que é o apartamento de dia, de noite. Muitas das vezes eu mesmo, antes de olhar um terreno para a gente executar, eu gosto de ver como que é a noite, o lugar, como que é a posição do sol. Isso é extremamente importante. Se você conseguir representar isso no 3D, isso tudo é possível. É muito interessante. Até tem a questão que você tinha comentado também, de pegar uma imagem real, dá para colocar lá no... Fazer foto-inserção. Dá para colocar no 3D para o cliente ter uma noção, por exemplo, às vezes, sei lá, tem uma cobertura, dá para ele ter a noção da vista que ele vai ter? É possível isso? O cara pega uma foto lá, como é que é? Com certeza. Então, assim, e esses programas são programas de modelagem. E além desse programa de modelagem, a gente tem também o renderizador, que é onde vai fazer com que essa modelagem se torne mais fotorrealista, que é onde aí o cliente consegue ter melhor percepção. Esse que entra aqueles computadores são um pouco mais caros, né, para renderizar, que demora bastante. Uma máquina um pouco mais potente, vamos dizer assim, né? Envolve questão de placa de vídeo, um processador, memória. É um gasto que nós temos assim, porém é um investimento, né? Claro. Que eu falo que a gente passa boa parte do nosso tempo no trabalho, então a gente tem que ter boas ferramentas para poder extrair. Que nada adianta ter um computador de 2010 para fazer um projeto na atualidade que talvez ele nem vai dar certo. Ele nem vai renderizar, né, o projeto, ele vai travar. Porque assim, um exemplo que eu te dou. Quando eu comecei, eu tinha uma placa de vídeo que demorava coisa de 50 a 1 hora para renderizar uma imagem. Hoje, com a máquina que eu tenho, eu consigo gerar uma imagem em 2K, que é uma imagem de preview para o cliente, na casa de no máximo ali 5 a 10 minutos. Então você conseguiu exponencializar o seu trabalho, melhorando. Sim. A gente tem esse princípio também, você melhora a estrutura, depois todos os serviços encaixam ali dentro de acordo com o que você melhorou, né? Então, importante. Quanto maior a sua estrutura, mais serviço você vai conseguir oferecer. E além que a gente consegue, até mesmo, eu digo que é um diferencial lá do nosso escritório, que é essa questão de auxiliar o cliente nas escolhas de revestimento, igual foi o nosso caso, né, esse projeto nós trabalhamos. Foi bastante interessante, que a gente foi trocando uma ideia. Então, assim, a gente levantou toda aquela volumetria da fachada. Pessoal, tem essa e essa opção. Qual nós vamos colocar? Bom, vamos testar, né? E interessante que o Gabriel pegou exatamente, sei lá, a gente vai pegar, no nosso caso lá, nossa ideia é usar uma da Porto Belo, que é a marca, não fazendo propaganda aqui, da Delta. Você pegou exatamente a peça ali, né? A diferença provavelmente na hora da execução vai ser mínima. Então já deu para ter uma noção se vai ficar bonito, se era o que eu estava esperando, se era o que o cliente esperou quando a gente assinou o contrato, né? Então, isso é fácil de conseguir? Você consegue pegar esses revestimentos do fabricante? Como que é isso? Hoje nós temos basicamente todas as texturas de grandes marcas disponíveis para download para utilizar nos projetos. Só que a gente tem que ter um pouco de maldade para poder fazer essa representação, porque pode dar diferença de tonalidade, sabe? Então é importante a gente utilizar referências. Até mesmo a tela do cliente deve dar diferença, né? O celular que ele está vendo, isso impacta também ou muito difícil? Impacta. Então, assim, a gente tem um bom monitor no escritório, porém, depois de renderizado, a gente pega essa imagem e coloca no celular. Você mesmo faz o teste. Porque, assim, na maioria das vezes o cliente não vai ver no computador, vai ver no telefone. A gente mesmo, na hora que foi... Eu já tive esse problema quando eu fui escolher tinta para algum empreendimento nosso. O catálogo é aquela fotinha pequenininha, né? Eu comprei uma tinta achando que ela era clara, na hora que foi aplicar, estava quase preto. Eu falei, nossa, vai dar muita diferença. Aí tivemos que trocar. Se eu tivesse conhecido antes, não teria tido esse problema. Então, assim, a gente tenta buscar as referências, né? Então, tem lá o programa que chama PuriRef. É um programinha legal, a gente consegue de forma até gratuita.
onde a gente insere as imagens e utiliza aquilo ali como tipo uma referência mesmo, coloca do lado da modelagem e vai fazendo, vai tentando aproximar aquilo. Ah, dá para ver como que vai ficar no final. A gente pega a foto, coloca ali do lado e aí vai observando, né? Por exemplo, aquele revestimento que nós colocamos é um revestimento mais cinza, né? Uma tonalidade mais cinza. Isso. Então, coloquei ele do lado ali, assim, tá próximo. E o cuidado que a gente tem também que ter é com a iluminação, porque influencia. Se eu vou fazer um render mais noturno, mais ali por volta de umas 6 horas, que a gente chama de blue hour, né, que é o entardecer, é o entardecer ali com uma tonalidade mais azulada. Então isso pode influenciar. Às vezes o cliente pega uma foto noturna e acha que o revestimento é escuro, mas na verdade ele não é, né? Então a gente pode fazer até o tipo meio termo, sabe? Eu quero representar com a iluminação, mas a gente meio que separa o plano de fundo da iluminação real. Entendi. Tentando não destoar muito da questão da realidade. E para o cliente que vai comprar, por exemplo, pensa que você vai comprar um apartamento, qual que seria o mais indicado para ele? Você fala em termos de brilho. Vamos supor, o cara tá vendo aqui e falou, ó, vou comprar um apartamento amanhã. Na hora que ele pega aquele panfleto lá, se o cara pôs só tonalidade escura, o que você acha? Como que deveria ser esse panfleto para o cliente ter mais realidade? Ou teria que ser um pouquinho do claro, um pouquinho do escuro? Isso vai muito do estilo, né, do projeto em si. E temos vários estilos, né? Estilo escandinavo, minimalista, contemporâneo, clássico, rústico, enfim, vários. Isso é muito da questão do projeto, né, inicial ali, o que o arquiteto idealizou. O que ele quer passar, né? Às vezes ele quer um projeto que dá a sensação que seja mais escuro mesmo. Eu recentemente fiz umas imagens de um projeto com os tons mais fechados. Tons de cinza escuro, madeira mais escura, piso mais cinza. Na hora que eu recebi essa modelagem e fui dar uma olhada, eu falei, gente, isso vai ficar muito carregado. Mas quando a gente trabalhou com a questão do render ali, configuração de materiais, luz, sombra, ficou fantástico. Então isso acaba que é mais a questão do que a gente consegue extrair daquilo que nos é oferecido. Então às vezes você achou que ia ficar muito escuro e não ia ficar legal, na hora que você fez lá, ficou um produto que era o que o cliente estava querendo mesmo. Através do render a gente consegue mostrar bem a questão do brilho, do reflexo, de o que é espelho, do que é luz. Diferente de uma modelagem apenas que é feita no SketchUp, a gente não consegue extrair isso. Então, através do render, que é realista. Porque o SketchUp ele não tem essas tonalidades, ele é praticamente um programa sem luz, não é sem luz, né? É modelagem em si. Só um modelador ali do projeto. E no que você está falando, o cliente vai conseguir ver as diferenças e ela já vai seguir fiel o local que ele comprou ali, né? Quando você comentou a questão da iluminação, né? Isso a gente consegue colocar preciso, né? Preciso onde o sol vai nascer, onde o sol vai morrer. Isso independente do software que você utiliza, né? Por exemplo, o Twinmotion, você consegue colocar lá exatamente o local, a hora, a posição do sol. No Blender, mesma coisa eu consigo fazer com o V-Ray. Enfim, todos os softwares a gente consegue fazer isso. Então, no final, o programa é importante, sim, mas o que é extremamente importante é o conhecimento que você tem. Quem está lá na máquina tem que saber, né? Os botões lá. Tem uma questão assim que sempre é pontuada. Não, Gabriel, tal software é melhor que tal software. Depende, né? A questão do BIM, né? Eu uso o Revit, eu uso o ArchiCAD, qual que é melhor? Não tem qual que é melhor. Qual que você mais se adapta? Teste os dois, qual que você gostou mais e qual que vai se adaptar ao seu escritório. Verdade, né? E se, por exemplo, o cliente tivesse, sei lá, um apartamento, sei lá, de 15 anos atrás, seria possível ele fazer uma modelagem? Às vezes o cara tem uma casa no sítio lá, quer fazer uma modelagem para pregar no ambiente de trabalho dele, para ficar lembrando. Ele consegue fazer isso? A gente faz muito essa questão, principalmente para reforma. Né? Reformas também, o cliente... Às vezes o arquiteto trabalha em conjunto com você, né? Talvez já para dar essa sensação, né? Sim. Hoje no escritório a gente presta trabalho para aproximadamente uns 5 a 7 arquitetos, né? Variam de acordo com demanda. A gente presta serviço diretamente nesse sentido, né? É passado para nós. Pode ser até mesmo um arquivo do SketchUp ou até mesmo no 2D. Uma base que a gente levanta e a gente converte todos os áudios, todas as referências. Tudo que o cliente pediu ali
para arquiteta você consegue representar. Então, se o cara tiver lá uma casa antiga, lá vai querer reformar, ou até mesmo deixar ela do jeito que está, só quer ter uma imagem dela 3D, às vezes o cara quer vender, então é possível. Demais. E aí ele tem que fazer um projeto, como é que é? Você vai lá, faz o mapeamento sozinho, como é que você faz esse processo? Então, a questão do estúdio em si, a gente é mais voltada para a parte do render, né, da renderização ali, da modelagem. Essa parte de projeto já é o arquiteto, o engenheiro que vai estar providenciando. Nós também temos a equipe que Então, se o cliente tem uma casa, ele tem que primeiro fazer a planta 2D dela, que é o produto inicial para você começar a fazer suas modelagens. Né? Então, se alguém tem uma casa que quer modelar para vender, que ajuda demais, né, na venda, então faça o primeiro projeto. Se bobear, a maioria já até deve ter isso, né? A gente que constrói sempre tem, mas às vezes os clientes que antigamente era tudo na mão, aí realmente vai ter que chamar alguém lá, fazer a medição certinha, né, dos quartos, sala, né, para aí sim passar para vocês um arquivo no AutoCAD, né? Só pode ser no AutoCAD? A gente tem várias etapas, né? Tem a etapa do levantamento, tem a etapa do desenho 2D, tem a etapa da modelagem, texturização, iluminação. E o render é a última, que é só você apertar o botão lá e o computador renderiza. Muitas vezes as pessoas me procuram, Gabriel, você precisa só de renderizar. Não, é só renderizar mesmo. Aí eu passo lá uma lista das render farm que existe. Render farm, para quem vocês não conhecem, é um lugar que você pega o arquivo e coloca lá no site, e eles têm uma estrutura gigantesca com centenas de computadores que vai renderizar aquele trabalho, né? Aí a gente passa uma lista lá e diz, não, Gabriel, mas não é isso que eu quero. Você não pediu falou que era só renderizar? Não. Já pulou todas as etapas. É porque tem que colocar aquela textura, tem que colocar a luz ali. Então a gente tem que fazer a imagem ali, fazer todo o trabalho por trás. Então, às vezes tem uma certa confusão nesse. A pessoa não sabe nem os processos, né, que você passa para fazer a entrega do produto. Ficou muito top. Depois eu vou ver se eu coloco no vídeo a nossa, né? Sim. Do que a gente tinha imaginado e o que o resultado final. Então a gente tem esse brief inicial, né? Essa modelagem, ou até mesmo no 2D mesmo, a gente consegue estar evoluindo isso com o cliente, através de uma boa conversa de o que o cliente quer. Porque eu tenho um gosto, você tem o seu, às vezes eu quero um granito A e você quer o granito B. Aí eu coloco o granito A, acho maravilhoso, na hora que eu vou te apresentar, eu tenho o retrabalho. Então a gente fez toda uma conversa, todo um brief inicial, isso independente de ser o 3D, até questão de projetos de arquitetura. Acaba que essa parte que você está falando é como se fosse a parte de obra, só que no computador. Então, se fosse possível sempre fazer as alterações, eu sei que para você é um mega retrabalho, né? Você vai ter que refazer tudo, mas em termos de construção, você conseguir fazer isso na fase que você está. Quando você falou que gostava de carros, era a fase que eu trabalhava também. Eu trabalhava nessa fase de modelagem. Quando você conseguir alterar antes de começar a executar o projeto, é muito mais barato. Fantástico. Então, talvez para você não, mas para o cliente que vai ter o produto final... Eu entendo o lado do cliente também nesse sentido. Porque o que é mais fácil? Você comprar o revestimento, aplicar, gastar argamassa, dia de petróleo, de servente, ou com um clique você trocar o revestimento? Então, é melhor ele pagar o Gabriel lá, gente, se tiver o retrabalho, que vai ser muito mais barato que você fazer a obra inteira, né? Então, assim, através do render realista, a gente consegue modelar questão de marcenaria, cor de gesso, onde vai ser a iluminação, se é uma iluminação mais quente, mais fria, essa questão do revestimento. Nossa, eu estou em dúvida qual revestimento eu vou colocar. Não sei se vai ser um revestimento brilho ou vai ser um revestimento acetinado. Não sei se vai ser um revestimento 80x80 ou 90x90. Então é normal, igual o nosso caso, a gente não foi o único, então acho que você ir brincando, né, entre aspas, trocando os revestimentos, os brilhos. Então todo o projeto, esse processo é natural para você. A gente trabalha com sonhos, né? A gente trabalha com sonhos e muitas vezes o cliente vem até nós com orçamentos limitados, né? Principalmente clientes de projeto de arquitetura. Tem um orçamento limitado, tem até tanto. Então, imagina fazer um quebra-quebra desse por conta de uma escolha errada, né, equivocada. Então você vai dando as opções dentro do que chega para você. Né? E para essa parte de lançamentos imobiliários, que é um dos focos também do nosso escritório, além de atender arquitetos, a gente também atende empreendedores, construtoras de pequeno, médio e grande porte.
a questão do vender na planta, né? Sim, sim. Então, você tendo um bom material para estar divulgando aos clientes em potenciais, É essencial. é essencial. Porque você vai, cliente, vem aqui no meu escritório. Assim, ó, aí você abre a planta lá, a prancheta. Mas será que vai caber minha cama aqui e tal? Aí onde vem a planta humanizada, por exemplo, né, que a gente consegue simular ali os blocos com todas as texturas de piso, texturas de granito, locação de TV, sofá, mesa. A planta baixa, que é essa que você está citando, ela representa ali, por exemplo, na hora que você coloca a cama dentro do quarto, na hora que o cliente está pegando o panfleto, aquilo ali, ele geometricamente ele é fiel ao que vai ser, por exemplo, a distânciazinha que tem lá, vai caber um criado mesmo, de verdade? Sim, Às vezes é uma dúvida que o pessoal tem. Às vezes o cliente pensa, não, o construtor só quer vender, né? E aí coloca um tanto de coisa lá no 3D, mas na hora de fazer não vai caber. Então, a gente tem que ser honesto, né? Com tudo que a gente faz. Exatamente. A gente tem que buscar essa questão. Então, o que eu faço geralmente, né? O processo nosso de trabalho. A gente cria primeiro essa planta no AutoCAD mesmo, no 2D, a gente insere os blocos dentro da escala. Depois, no Photoshop, a gente vem escalonando os blocos que nós temos lá de cama, criado. Então, todos que vêm do Gabriel, os nossos também, viu, gente? Todos que estão lá, eles são realísticos, né? Sim. Claro que dentro da dimensão do que você está vendo, né? Sim. Inclusive, eu busco trabalhar o mesmo bloco que eu utilizei na planta humanizada, eu busco utilizar esse mesmo bloco na imagem, na perspectiva interna. Né? Então, a mesma cama que foi colocada... Que a perspectiva interna é aquela vista, geralmente é a que o pessoal gosta de ver, né? Como que é a sua visão dentro como se você estivesse dentro do lugar, visualizando aquele espaço. Então, é o mesmo bloquinho que você põe na planta baixa, você coloca lá na visão que o cara está lá dentro. Isso. E todas essas em conjunto ajudam demais o cliente, que geralmente ele não mexe com obra. Isso, para a gente que é construtor, é essencial. Hoje a gente está bem alinhado, mas nem sempre foi assim. Empreender, você sabe das dificuldades que é. A gente começava inicialmente, geralmente no meu caso, né, minha experiência, o construtor, ele sabe tudo do projeto. Eu sei do prédio lá, tudo. Qual torneira que vai colocar, quantos ajudantes, durante quanto tempo vou ter a betoneira lá, e às vezes por uma falha mesmo, o cara não se preocupa com talvez o óbvio, né? Mostrar a imagem, como vai ser. Isso você percebe que é um erro comum de construtores? Como que você... Eu percebo que às vezes o construtor deixa um pouco essa questão de lado. Né? Eu sou um bom vendedor, eu consigo vender. Ele é tão confiante no produto que não precisa nem mostrar, né, que é bom. Exato. Eu vendo muito, eu não preciso disso. Às vezes, não, eu preciso só de uma imagem, né? Não valorizando tanto o nosso trabalho, mas é um diferencial gigantesco. Com certeza. Né? Porque já aconteceu de a gente divulgar imagens ali, passar imagens para o cliente e no prazo aí de 2 meses já ter todas as unidades vendidas. Nossa, Gabriel, por conta dessas imagens aqui eu consegui vender meu empreendimento. Com certeza. Isso já aconteceu conosco, né? É muito bom, né? E gratificante. É muito gratificante. Então, assim, através das plantas humanizadas que nós desenvolvemos, as perspectivas. Gabriel, eu quero... Até para o construtor ter um portfólio. Como que ele depois vai explicar para o cliente, sei lá, ele está no 3º prédio, para colocar num site, né? Ele mostrar como que foi o projeto, depois como que... Eu até postei esses dias no Instagram como que foi um projeto 3D perto do real. Exato. Você vai sempre buscar o 3D que foi trabalhado. Isso, para o cliente que está comprando, ele comprova literalmente na prática que o cara se comprometeu e executou o que ele planejou. Então, se ele não tem uma imagem antes, o cliente nem sabe o que ele pensou antes, né? Às vezes ele vai ver só o famoso engenheiro de obra pronta. Às vezes ele mudou a rota lá e... Então acaba que, no nosso caso, é uma forma de... Toda vez que o cliente vem aqui, eu sempre mostro. A gente tem os quadros aqui das imagens antes e como ficou a obra depois. Então ele vê na prática que a gente seguiu. Assim, claro que a gente não vai acertar 100%, mas nós vamos buscar essa margem de erro ser mínima possível para o cara ter um produto que ele comprou, né? Exato. Desde o início. E sabe o que eu acho mais importante nessa questão da divulgação? Você não está vendendo aquela cama, aquele sofá, aquela TV. Verdade. Você não está vendendo isso.
a gente tem que deixar a imagem real, né? No sentido assim, de medidas dela, mas no final o cliente não está querendo comprar isso. Ele está querendo comprar o espaço, ele está querendo comprar a vista. Ele compra a ideia, né? Ele compra a ideia. Às vezes o projeto nem vai ser o que ele vai executar lá, ele pode mudar ele totalmente. Então essa questão de fazer a foto-inserção, foto aérea, então a gente insere ali a edificação e aí o cliente, nossa, a igreja está aqui, o supermercado está aqui, a farmácia está aqui. Então, esse empreendimento é bom para mim. Bem localizado. Localização, acesso, legal. Aí vamos, por exemplo, pegar a suíte. Ele não está querendo ver a câmera, ele está querendo ver aquela vista da sacada, onde a gente consegue trabalhar também. Quer se imaginar ali dentro para ver se tem uma amostra, né? Tanto é que tem construtor hoje em dia que faz apartamento até físico, modelado, real, para o cliente ter. Quanto mais ele ter a sensação do produto, mais melhor na verdade, quanto melhor a experiência dele do produto, mais certeza que ele tem ou não de comprar, né? A questão de vistas, né? A gente faz inserção lá de imagens de drone. Então, tá o lote lá, 12 por 30. A suíte, ela vai ficar a 5 metros do alinhamento, a 3 metros a divisa. A janela vai estar aqui. Então, a gente vai com o drone nesse ponto, sobe na altura do observador. Na altura do real mesmo, esse no caso é real, né? É real. Tira-se a fotografia. Tira a fotografia, aí lá dentro do software de modelagem, a gente faz ali a criação da câmera, e depois renderiza, e na pós-produção a gente faz a inserção daquela foto. Então, o cliente ali na suíte, ele vai ter aquela visão, assim, nossa, tô vendo essa é a vista real, né? Que isso é o que vende, né? O cliente quer isso, nossa, que vista maravilhosa, às vezes é uma casa de campo, né? A gente entregou recentemente um loteamento onde a gente trabalhou com isso. Inserção de imagens, né? A gente fez uma imagem aérea, e a localização ali, ó, a rodovia passa aqui, a via rural passa aqui. E já aconteceu, às vezes, numa imagem aérea, ou às vezes numa modelagem, o cliente voltar no projeto e alterar o próprio projeto? Já aconteceu. Porque às vezes ele fala, nossa senhora, vai ficar muito pequeno esse quarto, está muito grande, está muito alto. O revestimento eu tenho certeza, isso deve acontecer todo tempo, mas o projeto em si acontece também? A gente percebe muito isso, lá no escritório tem um Vitor, né, que trabalha conosco lá, ele é arquiteto. Ele bate muito nessa tecla, fala assim, nossa, mas o engenheiro às vezes não conversa diretamente com o arquiteto. Lógico que a gente não pode generalizar, porque tem profissionais e profissionais, mas às vezes na hora de desenvolver a planta, o projetista não se preocupa com o layout, não se preocupa com a posição da cama, não se preocupa com a posição da pia. A usabilidade ali, né, da casa. E aí a gente fica achando ali o meio termo. Às vezes o cara olha só a lei do uso e ocupação do solo, né, que é a regra, só a regra do jogo, mas não olha o cliente que vai lá usar, né, que é o principal. Né? Então, tendo esse cuidado aí, essa conversa, não, beleza, vamos colocar aqui o mobiliário. Não, deu certo, bacana. Nossa, mas conversa ou não conversa com pontos de tomada também, né? Às vezes você entrega. Nossa, ali, na obra eu vejo demais. Você entrega ali e fala assim, não, mas a cama tá aqui, mas só tem um ponto de antena. Então, onde que vai ficar a televisão nesse quarto? Isso é verdade, a gente já pegou muito em modelagem, a gente mudou a obra e o projeto por causa disso. Onde que vai ficar a televisão? Cabe um sofá aqui? Aqui foi feito com sofá 2 lugares. Isso ajuda demais, isso é verdade. Não preocupação, a gente tem que... Já peguei isso na prática. Tem um empreendimento lá no Dona Rosa que a gente pensou nas hipóteses onde que o cara vai colocar o sofá, onde vai colocar a televisão. Isso foi através da modelagem 3D. E aí a gente conseguiu lá, assim, não tinha tantas opções, mas foi antes de executar. Aí pelo menos salvou lá o empreendimento. Vou te contar um fato interessante que aconteceu conosco. O Vitor lá, a gente trabalha com essa parte de projetos interiores também, e a gente está com uma demanda atual de uma cobertura maravilhosa, localização e tudo, só que quando a gente foi projetar a parte da sala de TV, a gente teve dificuldade onde colocar a TV. A TV era muito grande? Na verdade, o ponto de colocar ela, a gente não achava ponto, porque na hora de desenvolver o projeto, isso não foi pensado. Nossa. Tá, isso aí era uma reforma. Na verdade, é apartamento que ainda está no osso, né, vamos dizer assim, que ainda está... Tá levantado, mas já tinha um projeto ali pré-definido.
E aí, o que vocês fizeram? A gente achou uma localização lá que, conversar com o cliente, sabe, a gente não pode ter tudo também, né? Ele teve que abrir mão um pouquinho, o consultor também, e aí conseguiu chegar. Se ele tivesse esperado, talvez ele não ia conseguir fazer nada, né? Ele teve que, tá vendo? Tudo que faz antes é muito... Com certeza ele economizou um pouquinho lá, né? É um planejamento, né? Isso é importante. É o planejar antes de executar. Então, às vezes, a modelagem ela passa até mais pela parte de planejamento. Então, quem tem utilizado esse serviço são pessoas que estão planejando mesmo, que estão executando, né? Então, acaba sendo um diferencial para quem está fazendo, né? Sim. Então, os construtores, os vendedores, né, ou seja, que estão utilizando, com certeza estão um pouquinho na frente ali de quem não está pensando nesse sentido. Né? É importante. Porque é essencial para o cliente entender como que ele vai, o produto que ele vai receber. Né? Cara, e assim, você deixa alguma mensagem para quem está entrando nessa área? Às vezes você tem aí pessoas que você quer ensinar. A gente conversou um pouquinho antes de gravar aqui que você estava com essa ideia. Você tem algum projeto aí futuro, além da modelagem? Como que tá aí seus planos aí? Bom, quem quer entrar nessa área, primeira coisa, tem que amar o que faz, né? Independente de tudo. A gente vê muito na internet o pessoal vendendo sonhos, né? Como todas as áreas, né? Na internet a gente vê muito isso. Trabalhe na praia, trabalhe de qualquer lugar. Beleza, você consegue fazer? É possível você fazer. Tem que achar o cliente, né? Mas isso no dia a dia vai ser ok? É viável? Você vai conseguir empreender nessa área trabalhando dessa forma? Às vezes sim, né? Mas muitas vezes isso não é real. Às vezes o cara vai trabalhar com casas de praia. Então, cara, primeira coisa, tem que amar o que faz. Outra coisa, sempre buscar se atualizar. O mercado está, assim, em constante evolução. A gente está vendo essas atualidades aí de... mais softwares, né? Igual você citou, a biblioteca mesmo. Hoje é essa cadeira aqui, mas daqui 5 anos vai ser outra. Então você está acostumado com um tipo de renderização, às vezes daqui 5 anos, 10 anos vai ser outra. Né? A inteligência artificial está aí. Inteligência artificial, é verdade. Exige muito essa... a inteligência artificial vai tirar seu trabalho. Na verdade, vai ser um auxílio a mais, né? Porque a gente... Ele vai exponencializar o seu trabalho, né? Ele está ali para poder auxiliar, né? A gente tem que enxergar a evolução da tecnologia com bons olhos. Né? A gente tem que buscar essa perspectiva ao ponto de... vou estagnar do jeito que está. Cara, você vai ser atropelado. Porque eu já estou nesse mercado aí, já tem quase 10 anos, cara, nessa parte do 3D. Eu comecei num software. Se eu tivesse esse software hoje... talvez você não estaria no mercado. Estaria fora do mercado. O que eu vejo muito, você citou a inteligência artificial, eu já pesquisei, vi um pouco, ele, apesar de renderizar, não sei se é renderizar a palavra, né? ele faz umas imagens de prédios, casas, mas ele não tem falta aquele ajuste fino ali, por exemplo, localmente aqui, a gente está em Divinópolis, Minas Gerais, então os projetos aqui tem a legislação local que uma inteligência artificial, pelo menos assim, no que eu testei lá, não chegava no nível do projeto que você executou para mim. Então, se alinhar um cara igual você com a inteligência artificial, acredito que você vai ganhar em resposta para o cliente, no caso, por exemplo, a gente, e às vezes até maximizar o que você estava querendo representar, né? Você vê dessa forma? Eu vejo da seguinte maneira. A inteligência artificial está em constante evolução. É uma evolução exponencial. Então, talvez eles vão melhorar essa questão. Não tem como voltar atrás. Hoje, nós não conseguimos, né? Nossa, eu quero esse revestimento com essa paginação, essa variação, começando esse tratamento de A e terminando em B. Eu não conheço ferramentas hoje que possibilitam essa execução. Mas, no futuro, eu tenho, sim, praticamente certeza que isso vai acontecer. Né? Então, a gente tem que estar preparado para atender esse mercado com essas ferramentas. É uma ferramenta que você vai conseguir fazer em, sei lá, em 1 minuto, o que você faz em 10, né? No final vai ser o mesmo resultado. Né? O que vai apenas modificar é o fluxo de trabalho. Né? Você vai conseguir entregar a mesma coisa. Por exemplo, quem vai estar do lado de lá que é o importante. Um projeto que você entrega no Revit, um projeto que você entrega no ArchiCAD, o final ali, a planta, é a mesma planta que você faz no AutoCAD de 2007. Você consegue entregar. Mas qual que é mais rentável,
financeiramente, questão de tempo, porque a gente é prestador de serviço, então a gente vende principalmente o nosso tempo, né? Então, o que vai ser mais vantajoso? Você gastar ali 10, 20, 30 horas no projeto ou 2, 3 horas já ter a conta pronta? Então, você vai conseguir, talvez, pode ser que ele diminua um pouco o preço, mas você consiga fazer mais projetos. Isso vai te ajudar. E quem vai ficar nesse mercado é quem vai estar, igual você falou, né? Quem vai estar o mais atualizado. Isso acontece tanto da nossa parte, construção, as construções modulares, construções steel frame. Então, isso vale para qualquer área, né? Desde da cozinha, a padaria. Quem não atualiza acaba ficando para trás mesmo. Então, assim, sempre está buscando essa evolução, né? Observar quais os softwares que são utilizados no mercado. Por exemplo, essa parte do ArcGIS, né? Da visualização arquitetônica, digital em si. A gente vê muito uma rixa direta, né? Do pessoal do 3ds Max, que usa o Corona Render, e o pessoal que utiliza o Blender com o Cycles. O 3ds Max está no mercado há anos. Então ele está consolidado. Grandes estúdios estão aqui. E o Blender, ele tem uma evolução recente. Né? Então, programa mais novo. Ele é um programa mais novo, no sentido assim de gastar energia para fazer ele ficar bom. Né? A versão 2.79, você abria ele, estava parecendo você abriu um DOS da vida. Hoje, uma evolução ele chegou e está para 4 anos. Você viu ele 4 anos atrás e 4 anos hoje, cara... É outro programa. É outro programa, porque o pessoal investe mesmo. Então, assim, qual ferramenta que te atende? Beleza. Essas duas ferramentas são ideais, né? Qual que você vai se familiarizar mais? Você consegue entregar o mesmo resultado, né? Então, entra naquela questão que eu comentei, o Revit, o ArchiCAD, né? O que importa é quem está lá do outro lado, né? Se você conseguir ter o resultado, você entende mais do Blender, como é que chama? Blender. E quem tem mais afinidade com 3D Max, talvez vão ter resultados semelhantes. Sim. Você considera assim? Então é questão de costume mesmo, a pessoa se adaptar, né? E você acha que, até voltando um pouco, por ser engenheiro civil, foi essencial? Ou às vezes uma pessoa pode mexer com 3D e renderização sem ser engenheiro civil? Eu tenho certeza que isso ajudou demais, pelo menos nas nossas conversas você entende exatamente o que está na nossa cabeça. Para você ser um artista 3D, você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser arquiteto, você não precisa ser designer de interiores. Mas, se você tiver uma graduação dessa, vai te destacar no mercado, porque você vai ter uma visão daquilo. Que você tem a visão, você tem o feeling, né, o pensamento ali na prática do que o cliente quer, né? Você entende ele mais. Porque assim, o artista 3D, ele não está fazendo o projeto, né? Ele está representando a arquitetura, que nos é enviado pelos arquitetos, nos é enviado pelas consultoras, engenheiros, enfim. Então a gente está representando aquilo, a gente não está criando o projeto. Então quanto mais essa informação casar, melhor, né, para o resultado. Então ela te ajuda bastante. Né? Por isso que lá no escritório a gente tem toda essa equipe, né, de arquitetos, né, engenheiros parceiros que casam essa parceria para entregar o produto. Então, lá então não tem a rixa de arquiteto com engenheiro, né? Cara, na verdade não tem. Na verdade não tem, porque a gente já tem essa questão já bem consolidada, que um ajuda o outro, né? Cada um na sua área. A gente até brincava quando eu trabalhava na Fiat, até eu comento isso brincando, o arquiteto desenha fora da caixa. E o engenheiro queria lá fazer a coisa quadrada, né? Porque o engenheiro já faz tudo quadrado. Mas eu brincava com o pessoal, falei, gente, se não tem vocês fazendo dessa forma, não tem a gente tentando alinhar o real com o projetado, sempre vai ser as mesmas coisas. Então, um complementa a outro. Às vezes o designer foi projetado muito distante do que poderia ser feito na realidade, mas às vezes pode mudar um pouco do convencional. Então, isso em conjunto, o designer com quem vai executar, a diretoria da empresa, conseguiam produtos melhores, tanto falando de carros quanto de prédios, senão, se deixar só uma pessoa executar, se um engenheiro só executasse, eu acho que sempre ia ter prédio quadrado aí, com as mesmas áreas. Então, eu vejo que também o trabalho em conjunto, né, das duas áreas é essencial para ter. Essa parte de projeto a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está entregando, né?
Porque às vezes na correria ali, projeto, a gente faz uma linha de produção. Isso não pode acontecer. A gente tem que estudar a família vai utilizar a casa dessa maneira. Ah, eu quero uma cozinha grande. Por que eu quero uma cozinha grande? Porque meu jantar é feito em família, né? Ao passo que, sei lá, um casal que casou recentemente, mora... Eles não têm filho, não tem filho ainda, trabalha mais fora do que fica na casa. Então, assim, tem que fazer um projeto, uma residência, para de fato você atender a família, né? Eu falo assim, casa com cara de casa com cara de lar mesmo, né? Uhum. Você conseguir unir as pessoas, porque hoje eu percebo muito isso com as arquiteturas modernas, que a gente vê basicamente um certo padrão, né? Confesso. A gente tem lá, por exemplo, uma casa de condomínio, você tem lá aquela porta gigante, aquela janela de vitrine, né? Até uma polêmica. Mas, assim, é uma questão assim, de gosto pessoal, né? Aparece para nós, a gente executa, tudo bem, tá tudo certo, né? São estilos, né? Uhum. Mas, assim, a gente tem que fazer uma coisa mais voltada para a família mesmo, né? Não sei se você vai ter essa percepção, mas casa de vó, né? Aquela casa aconchegante ali, sabe? Revestimento. Você fala isso, já vem uma ideia de projeto, né? Às vezes uma coisa mais simples, a cozinha mais de madeira. Uma coisa mais funcional. Porque, por exemplo, a pessoa vai e coloca uma janela gigantesca lá. Aí, com o uso daquela edificação, não vai funcionar porque vai esquentar demais. Aí vai e coloca uma cortina. Não usa, né? Sabe? Aí fica um pé direito gigantesco. Aí, ao passo, por exemplo, você tem uma casa mais aconchegante ali, com uma varanda, com plantas, sabe? Aquilo ali até... Porque a nossa... O ser humano, ele evoluiu dos primatas ali, da floresta e tudo, né? Então, foi acostumado com vegetação, natureza, questão de iluminação, por exemplo, né? Que é um detalhe que às vezes as pessoas não se atentam quanto a isso. A temperatura de cor influencia demais, cara, no seu humor, no momento do seu dia. É verdade. Por exemplo, eu durmo mal, mas à noite eu tô ali com tela do telefone, com luz branca no meu quarto, televisão, então assim, a iluminação é importante. Então, antigamente como é que era? Lampião, tá de noite, lampião, fogueira e que cor que são essas luzes, né? Mais quentes, né? Mais quentes, 3.000 Kelvin, 2.700 Kelvin, são cores mais quentes. Traz esse conforto e já vai chegando, vai realmente diminuindo pra você dormir. E isso a gente consegue representar com exatidão nos projetos, inclusive, para o cliente. Para a pessoa comprar a ideia, né? Entender que a casa tem que ter uma cara de casa. Né? Casa com cara de casa, né? Concordo. Olha, Gabriel, então assim, para a gente finalizar, fala um pouquinho assim, sobre suas redes digitais, nome da sua empresa, quem quiser te procurar, como que faz aí para te contratar? Bom, beleza. O nosso Instagram é portal 3D Studio. Você pode nos encontrar lá no Instagram. No Behance também tem o nosso portfólio, vocês podem estar conhecendo os nossos produtos, né? Aqui em Divinópolis, a gente está localizado no Oeste Center, na sala 31. Né? Se quiser fazer uma visita lá, tomar um café, vai ser muito bem recebido. E a gente está aí com uma perspectiva de evolução, tanto assim na questão de estrutura mesmo, né? De profissionais. Acaba que nessa parte do 3D, a gente consegue trabalhar de forma até remota. Né? Hoje a gente tem parceiros, inclusive, de outros estados. Né? Tem um parceiro nosso que é do Ceará. Tem na praia? Aí, ó, tem na praia, então. A gente tem parceiro... Recentemente a gente desenvolveu um trabalho com esse amigo nosso, né? Lá do Ceará. A gente foi Gabriel no Ceará, Portal 3D Studio. Gabriel em Divinópolis, com o Portal 3D Studio aqui. O outro no Ceará, fazendo a ponte em Portugal, atendendo o escritório da Inglaterra. Então, assim, não tem barreiras, né? 4 pessoas para um projeto da Inglaterra? Que legal. A gente fez esse, ficou bem legal o produto final, sabe? Então, assim, a gente não tem barreiras. A gente tem uma perspectiva aí de
cresceu esse nosso time, nós até já estamos em busca já. Tenho certeza que vocês vão crescer muito mais. E é importante a gente ter boas pessoas para estar conosco, pessoas que somam, né? Pessoas com esse conhecimento. Inclusive, a gente está até planejando um treinamento voltado para essa parte, né, da modelagem. Em breve vai ser divulgado aí, com certeza. Projetos novos aí, ó. Então, a gente aqui da Vita Empreendimentos, queria agradecer você demais, Gabriel. Esperamos fazer muito mais modelagens, plantas baixas, perspectivas, projetos não só em Divinópolis, e contamos com você também. Com certeza. Fico muito honrado pelo convite, Hector, estar aqui hoje nessa conversa aqui, nesse diálogo. Muito obrigado a vocês que nos assistiram desde o início, né? É importante para nós essa presença. Obrigado, e depois vamos marcar lá no escritório do Gabriel para a gente conhecer e mostrar essas modelagens no computador. Vai ser talvez a parte 2. Mostrar talvez o processo, a forma com que a gente trabalha, porque as pessoas me perguntam, nossa, Gabriel, o que você faz na vida? Eu sou artista 3D. Mas, artista 3D? Como é que você explica para sua avó? Aí, assim, as pessoas ficam meio assim, aí no final eu falo assim, não, eu vivo de imagem, tenho uma empresa de fachada. Sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas, porque é uma área relativamente nova, né? A gente não vê muito esse mercado bem digital, nichado mesmo, para visualização arquitetônica que a gente não vê. A gente vê escritórios de arquitetura que prestam, dentro do escritório, a renderização. Mas que às vezes no dia a dia ali fica meio corrido para entregar uma boa qualidade. Ao passo que você tem um especialista naquilo, você vai entregar uma qualidade diferente. Tem uma cliente nossa lá de Feira de Santana, ela é arquiteta, e diz ela que depois que nós começamos a trabalhar juntos, a qualidade dela melhorou demais, os clientes começaram a ter mais valor no produto dela e ela aumentou o faturamento, né? Vendeu mais. Sim. E o jogador no lugar certo é sempre certo. A gente brinca, o goleiro não pode ficar no ataque, né? Então, se você está ali na sua área e achou a pessoa certa, vai dar muito certo. Porque no final ali a gente não é um cardápio, né? Porque você chega lá, por exemplo, numa pizzaria, você vai ver ali os ingredientes da pizza e o valor dela. Beleza. Agora, se você for numa pizzaria extremamente tradicional ali, que respeita a cultura italiana, você chega lá e fala assim, qual pizza você me recomenda? Eu falo, nossa, é uma pizza aqui com esse ingrediente, tal, fresquinho. Você só consegue pensar naquilo. Né? Então, a mesma coisa mesma coisa é o 3D, né? Hector, a imagem é R$50, a imagem é R$2.000. Não é assim que funciona, né? Você vende o que? A experiência. Você está junto com o cliente para poder trabalhar em parceria mesmo. Porque a principal missão nossa é fazer com que o cliente, né, principalmente o construtor, venda aquilo ali com mais velocidade, né? Então, a gente tenta trabalhar todo esse storytelling, desde a questão da fachada, essa questão de vender a vista, né, o que aquela posição da sacada, né, aquela vista da sacada vai oferecer, o espaço ali. Então, a gente tenta demonstrar isso, a gente mostra isso com a maior precisão para favorecer essa venda, né? Questão de câmeras. Geralmente, o olho humano, adaptando para as lentes de câmeras, é na casa de 30, 35 milímetros. Então, a gente pega essa lente, coloca nas câmeras quando é possível fazer isso, para ter a mesma sensação. É claro que vai ter momentos lá que a gente não vai conseguir fazer isso, que são aquelas imagens mais wide, né? Que a gente faz toda uma varredura desde a sala até lá na frente. Mas essas imagens internas, a gente tenta trabalhar com essas lentes para, de fato, o cliente representar o que ele vai ver mesmo. Até porque ele vai ter curiosidade, né? De receber o produto, vou pegar o panfleto aqui para ver se é igual. É isso. Cara, obrigado. Prazerão, a gente tá junto. Vamos continuar aí na parceria, beleza? Com certeza vai ter muita coisa boa aí pela frente conosco.